Uma coisa que faltou no nosso cronograma foi justamente definir a cerimônia de colação de grau. A gente pensou em tudo, né? Menos na colação. Olha só, tem o local, tem a decoração, a sonorização, a iluminação. Mas onde é que está a colação de grau aqui? Ficou faltando, né? Então vamos incluir uma linha aqui, insert, e vamos colocar cerimônia de colação. Muito bem, para eu ter a cerimônia de colação, o que eu preciso? Pelo menos dessas 4 coisas, né? Eu preciso de mais coisas, tem que ter discursos e tudo mais, mas por enquanto vamos fazer o link com essas 4 aqui, ó. Eu tenho que ter um local, decoração, sonorização e iluminação. Você pode fazer um link diretamente com uma tarefa resumo. A gente chama essa barra aqui, ó, de tarefa resumo. Por que é tarefa resumo? Porque ela resume, né, essas tarefas aqui, ó. Ela é como se fosse a tarefa mãe de todas essas 3 aqui. Então você pode fazer o link direto. Como é que a gente faz o link? Bom, uma forma é clicando em cima da barra e esticando até a tarefa cerimônia de colação. Pronto, já criei o link. Do mesmo modo, decoração, né? Eu posso clicar em cima da barra e esticar até a cerimônia. A sonorização eu faço o mesmo, tem que ser bem em cima da barra, senão ele não pega. E a iluminação também. Então, eu estou dizendo agora que a cerimônia de colação depende de tudo isso aqui. E a gente pode confirmar olhando essa coluna predecessoras, né, que aparece aqui os números das tarefas que vêm antes. Só que isso não é bem verdade, né? Você não vai ter uma cerimônia de colação imediatamente após ter local, decoração, sonorização e iluminação. A data da cerimônia de colação normalmente é determinada mais para o final do ano, então não é tão cedo assim. Como é que a gente faz para ajustar essa data aqui? A gente já viu, né? Você pode clicar 2 vezes na cerimônia de colação, vai abrir essa janela, na aba Avançado você pode colocar uma restrição. Em vez de começar o mais breve possível, você vai dizer assim, ó, deve iniciar em... E aí você vai colocar a data. Vamos escolher uma data lá para o final do ano. Em novembro, por exemplo. Imaginar que vai ser por volta do dia 19 de novembro. E eu vou dar um OK. Não está aparecendo aqui no cronograma porque está mais para frente, né? Vamos ajustar a escala de tempo aqui, ó, até aparecer a data da cerimônia de colação. Ainda não está aparecendo. Agora sim. Estou dizendo então que a colação vai acontecer nesse dia aqui, ó, lá em novembro, né? Então tem um bom tempo até essa data chegar. Do mesmo modo, a festa, né? A gente também não determinou o dia da festa. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Eu tenho local, decoração, sonorização, iluminação, buffet, bebidas, a banda. Mas onde é que está a festa em si? Então tem que incluir uma linha aqui que ficou faltando. Realização da festa. Pronto. Vamos dizer que a realização da festa vai acontecer logo depois da colação, no dia seguinte, né? A colação está no dia 19 de novembro, então eu posso clicar 2 vezes aqui e eu posso dizer o seguinte, não, a festa então vai acontecer, deve iniciar em vez do dia 19 de novembro, opa, passou, eu vou colocar no dia 20 de novembro, no dia seguinte, que é um sábado, um bom dia para fazer festa. E aqui está. Então terei a cerimônia de colação e eu tenho a festa. Note que tem uma interrogação aqui do lado, né? Porque a gente não disse qual a duração da cerimônia de colação nem da festa. Vamos colocar um dia. Na verdade não é um dia inteiro, né, para fazer isso, mas só para ter um valor. Mesma coisa vou colocar na festa, vou colocar um 1 aqui. Pronto, sumiu a interrogação. Novamente, né, para ter uma festa eu preciso de tudo isso aqui, ó. Então, uma outra maneira de fazer isso, se você gostar desse método,
é você escrever diretamente o número das atividades que ela depende. Então, por exemplo, ó, a festa depende de um local, que é a atividade número 46. Então você pode escrever direto aqui, ó, 46, ponto e vírgula, decoração, atividade número 50, 50, ponto e vírgula, sonorização, 54, 54, ponto e vírgula, iluminação, 58, 58, ponto e vírgula, bebidas, 66, 66, ponto e vírgula, e 69, que é a banda. Aí você dá um Enter, olha aqui, ó. Eu estou dizendo então que a festa depende de todas essas atividades. Aliás, faltou uma, né? Eu acabei esquecendo uma delas. Qual que é? O buffet. E o buffet é atividade 62, ficou faltando. Não tem problema, vamos esticar um pouquinho a coluna. Foi até bom ter acontecido para a gente ver que pode incluir agora. Coloquei mais espaço ali, mais um ponto e vírgula, e o buffet é atividade 62. 62, pronto, agora sim, para ter a festa eu preciso de tudo isso aqui funcionando. Claro que eu preciso de mais coisas, né? Preciso inclusive da colação, porque eu não vou fazer uma festa se não tiver colação. Então até poderia criar um link dessa atividade para essa. Vamos fazer isso. Vamos até o final ali, só aumentei um pouquinho o cronograma, né? E eu criei o link também. Então, estou dizendo agora que a festa, que é no sábado, depende da cerimônia de colação, que é na sexta. Só que, olha só, ele está dizendo que a festa começa num sábado e termina numa segunda. Como o meu cronograma entende que no sábado não tem atividade, e eu marquei a festa no sábado, ele entende, ah, então tá bom. Então eu vou estender até segunda-feira, que é quando eu tenho o dia útil. Mas no caso da festa, não faz sentido, né? Eu ter uma festa que vai de sábado até segunda-feira. Até seria bom, né? Mas não faz muito sentido nesse caso. Eu quero que aconteça no sábado mesmo. Então não tem nada a ver com essa história de fim de semana no caso da festa. Bom, dá para consertar isso mexendo em calendário, mas a gente não chegou ainda nesse ponto de calendário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, em vez de colocar um dia, eu vou colocar 0 dias, transformar num marco. Aí ele fica no dia certinho. A mesma coisa com a cerimônia de colação. Não precisa ter um dia de duração, na verdade não tem, né? São algumas horas de duração. Então eu transformei em marcos de projeto, duração 0, só para marcar as datas em que vão acontecer. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer para resolver essa questão da festa, né, que não considera o sábado, mas atuando no calendário. A gente pode fazer isso. Por enquanto é meio cedo, vamos transformar no marco, fica mais fácil da gente trabalhar. Muito bem, eu vou mostrar o cronograma inteiro de novo. O que a gente está vendo também, pessoal? Tem uma coisa estranha, né? Se eu tenho a cerimônia de colação só no final do ano, e se eu tenho a festa só no final do ano, tem muita coisa aqui que não faz sentido eu fazer antes, né? Eu posso programar muitas atividades para acontecerem mais tarde, porque do jeito que está esse cronograma hoje, eu estou começando tudo ao mesmo tempo, e aí eu vou ficar um bom tempo sem fazer nada, até chegar à formatura. Então eu posso pensar depois em distribuir melhor no tempo essas atividades. Só que para distribuir no tempo, eu tenho que saber primeiro quem vai trabalhar nelas, quais são os recursos. Então, nosso próximo passo agora é tentar imaginar quem vai trabalhar em cada atividade para daí ver como é que eles vão estar alocados e fazer a distribuição da pessoa no tempo. Muito bem, já vimos a questão de recursos, né? Como é que a gente faz para definir os recursos? Você pode clicar aqui no atalho, vai na planilha de recursos e aqui você cadastra todos os recursos do seu projeto. Vamos imaginar alguns nomes aqui. Por exemplo, vai ter o Pedro, vai ter a Maria, vai ter o Mário, vai ter a Sandra, vai ter o Alex e vai ter a Helena. Então a gente inventou alguns nomes aqui. Vamos imaginar que essa é a comissão de formatura que vai trabalhar efetivamente nesse projeto de formatura. Note que eu teria que colocar aqui o custo hora de cada recurso, a taxa padrão que a gente chama, né? Num projeto de formatura, dificilmente eu acho que a comissão de formatura cobraria para trabalhar, né, nesse projeto. Então não faz muito sentido ter um custo hora.
Mas só para ilustrar como é que funciona, a gente vai imaginar que essa comissão de formatura é bem mercenária, né? Eles querem ganhar dinheiro com esse projeto aí. Então eles vão cobrar a hora de trabalho nesse projeto da formatura. Vamos estipular algum custo hora aí para eles. Então vamos dizer assim, o Pedro, ele vai cobrar R$80 a hora, a Maria vai cobrar R$100 a hora, o Mário, R$90 a hora, a Sandra, 70, o Alex, 70 também, e a Helena, 110. Então a gente estipulou alguns custos hora aí para ter uma ideia de quanto vai custar esse projeto. Quando a gente alocar o recurso na atividade, automaticamente ele vai usar esse custo hora para calcular o custo da atividade. Vamos voltar então ao projeto para aplicar os recursos nele, né? Voltamos ao gráfico de Gantt. E vamos pegar a primeira atividade. Definir os alunos que vão discursar. Nós temos que colocar aqueles recursos aqui. Tem várias maneiras de fazer isso, tá? Você pode usar a janela Detalhes, a gente já viu, né? Você vai em Exibir, Detalhes, e aqui tem a coluna com o nome dos recursos, ó. Então, a tarefa é definir alunos que vão discursar. Vamos imaginar que o chefe da comissão de formatura seja o Alex. Ele é o cara que define quem vai fazer o quê. Então, o Alex que vai dizer quais os alunos que vão discursar. Vou dar um OK. Já colocou o nome do Alex aqui, né? E ele já apareceu na coluna de nome dos recursos, aqui do lado. Muito bem. Preparar os discursos. Aí vamos imaginar que tenha uma pessoa que tenha bastante habilidade com redação que vai ajudar os alunos a preparar os discursos, né? Que é alguém da comissão de formatura. Vamos imaginar quem seria. Helena, né? Helena tem cara de que conhece bastante da língua portuguesa e pode ajudar. Então a Helena vai ajudar a preparar os discursos. Tá aqui, ó. Ensaiar discursos. Agora, pessoal, complicou um pouco, né? Porque quem vai ensaiar os discursos são os oradores, que talvez não façam parte da comissão de formatura, são outros alunos. Então talvez tenha que criar um recurso aqui chamado oradores. Vamos voltar na planilha de recursos e a gente coloca aqui, ó, oradores. São aqueles que vão fazer os discursos no dia, né? E eu poderia colocar um custo hora também, mas vamos imaginar que os oradores não são assim tão mercenários, né? Eles não cobram nada para fazer os discursos. Então vamos deixar como 0 o custo hora deles. Voltamos no gráfico de Gantt. E o ensaio dos discursos, quem vai fazer? São os oradores. Outra maneira aqui, pessoal, de você colocar o recurso, ó, você clica na flechinha e escolhe da lista aqui, ó, do lado, oradores. Aperta Enter. Outra maneira também. Eu poderia ter digitado aqui, né, o escolhido da lista aqui, mas eu escolhi direto nessa coluna. Tanto faz. Trajes sociais, definir os padrões. Vamos escolher alguém para fazer isso? Imaginar que a Sandra seja uma estilista, ela entende de moda, ela vai escolher os padrões. Então está aqui a Sandra. A prova dos trajes sociais aí complicou de novo, né? Porque não é uma pessoa só que vai provar os trajes, é a turma inteira, cada um tem que provar o seu. Então talvez eu tenha que voltar aqui na planilha de recursos, vou clicar de volta, e eu tenho que criar um recurso chamado turma, que é um recurso genérico, né? Vale para todo mundo. Novamente eu vou deixar 0 o custo da turma, porque estou imaginando que o pessoal não vai cobrar, né, pelo trabalho dele mesmo experimentar os trajes que ele vai usar na formatura. Então vamos deixar com custo 0 para facilitar. Volta no gráfico de Gantt. E agora a gente vai colocar, né, prova dos trajes sociais. Eu vou escolher o recurso que eu acabei de cadastrar, que é a turma. E aperto Enter. Alugar os trajes sociais. Bom, cada um poderia alugar o seu, ou a gente pode atribuir uma pessoa que vai fazer isso, né? Ele vai lá e já cuida de tudo. Então vamos imaginar que esse aluguel do traje social tem um cara que é o Mário que vai cuidar disso. No dia ele vai lá e aluga para todo mundo, né? Claro que o pessoal vai passar o dinheiro para ele, né? Becas. Selecionar fornecedor. Eu acho que a Sandra, que está definindo já o padrão do traje social, pode também selecionar as becas, né? Vamos usar agora a coluna aqui embaixo. Vou colocar a Sandra
e eu vou dar um OK. Fazer ajustes. Aí depende de cada aluno provando o seu traje para verificar se ficou grande ou não, se tem que mexer em alguma coisa. Então, eu acho que fazer ajustes é a turma toda, né? Vou usar essa coluna do lado aqui e apertar Enter. E alugar as becas. Da mesma forma que o traje social, vamos dizer que é o Mário que faz o aluguel das becas também. Então aqui é o Mário que faz o aluguel. Se vocês prestarem atenção, surgiu uma coisa interessante agora. Esse ícone aqui, ó, de uma pessoa em vermelho. O que quer dizer essa pessoa em vermelho? Olha só. Esta tarefa tem recursos superalocados. Clique com o botão direito do mouse para ver as opções. Quer dizer o seguinte, ó, tem gente que está trabalhando em mais de uma atividade ao mesmo tempo. Por exemplo, a Sandra, enquanto ela está definindo o padrão de traje social, ela também está selecionando o fornecedor de beca. As duas coisas estão acontecendo juntas, né? No mesmo dia, na mesma semana. Então, ela pode ficar sobrecarregada, né? Porque a gente não disse aqui que ela pode trabalhar 50% do tempo em cada atividade. É possível. Você pode dizer ao project, não, ela vai trabalhar 50% do tempo dela na atividade definir padrões e os outros 50% na atividade selecionar fornecedor. Aí não teria problema de superalocação. Mas nesse caso, o project está entendendo que ela está 100% dedicada a essa atividade, todo o tempo dela, e todo o tempo dela também dedicado a essa. Então ela está superalocada, né? Está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Se no calendário da Sandra está definido que ela trabalha 8 horas por dia, então nessa semana ela vai estar trabalhando 16 horas por dia. 8 horas aqui e 8 horas aqui. Então é por isso que ela está superalocada. Da mesma forma, né? A turma aparentemente está superalocada, porque ela está fazendo a prova dos trajes sociais ao mesmo tempo que tem que fazer o ajuste nas becas. Então também temos um problema de alocação aí. Como tem bastante tempo até chegar o dia da formatura, a gente pode distribuir melhor essas atividades para não acontecer isso. A gente vai ver depois como é que pode ser feito isso. Continuando, realizar ensaio geral. Bom, quem que vai fazer o ensaio geral? É a turma toda, né? Então, novamente, é a turma toda. Não faz sentido fazer esse ensaio geral tão cedo, né? Melhor fazer esse ensaio geral mais perto do dia da formatura. Então depois a gente vai distribuir melhor essa atividade também. Lista, definir o número de convidados por aluno. Bom, quem que é o chefe da formatura? A gente falou que é o Alex, né? Eu acho que ele pode definir isso. Cada aluno pode convidar no máximo X pessoas. Criar a lista de convidados. Aí é o seguinte, né? Cada aluno tem um número máximo de convidados, então cada um decide, né, individualmente quem ele vai convidar. Portanto, criar a lista de convidados seria um trabalho para a turma toda. E eu dou um OK. Convites. Selecionar o fornecedor. Vamos imaginar que essa parte de fornecedores, alguém que não trabalhou ainda, que o Pedro, né, está precisando trabalhar um pouco. Então, o Pedro vai selecionar os fornecedores. Definir modelo de convite. Aí vamos imaginar que a nossa amiga Sandra, né, que é a estilista, aí pode também ajudar nessa parte. E eu clico em OK. Imprimir convites é o fornecedor, não é ninguém da comissão de formatura. Então vamos incluir mais um recurso chamado fornecedor. Olha só, pessoal, que interessante. Na planilha de recursos, ele marca em vermelho todos os recursos que até o momento estão superalocados. Todos aqueles que têm algum momento em que eles estão em mais de uma atividade ao mesmo tempo, que estão com mais de 100% de alocação no projeto. Aí você sabe já quem está sobrecarregado, tá? Com isso, a gente pode tomar decisões depois de como resolver esse problema. Por enquanto, vamos deixar assim. Fornecedor, pessoal, é um item externo. Ele está como trabalho, mas você não vai pagar por hora para o fornecedor. Você vai pagar um preço cheio para ele. Então, em vez de trabalho, faz mais sentido eu deixar como material. Por que eu estou dizendo material? Ele vai cobrar pelo total de convites que ele vai imprimir. Então, não tem muito sentido o fornecedor
cobrar por hora nesse caso. Se são 10 mil convites, eu estou chutando, né? Ele vai cobrar os 10 mil convites. A unidade desse material vai ser convites. E vamos imaginar que já tenha um custo agora por milheiro, né? Cada 1000 convites vai custar R$90. Até pode melhorar aqui, ó, colocar convites, colocar assim, 1000. E agora a gente pode voltar no nosso projeto. Imprimir convites. Quem vai imprimir os convites? Vai ser o nosso fornecedor. E eu vou dar um Enter. Só que aqui agora, pessoal, olha a unidade, colocou assim, 1 convites. Na verdade, 1000 convites, né, ele quer dizer. Só que talvez não seja 1000, né? Talvez seja mais. Vamos arbitrar um número aqui? Vamos dizer que são 10 mil convites. Então, em vez de 1, a gente vai pôr um 10 aqui, ó. E vai dar um OK. Olha só. Imprimir convites, 10 mil convites, né? 10 convites, na verdade, lotes de convites de 1000 unidades cada. Então, 10 mil convites. É isso que vai ser impresso. Já a distribuição de convites, aí é a turma toda, né? Então, a gente pode colocar aqui a turma. Continuando, então, nós vamos para a colação. E aqui tem o local, pesquisar locais, escolher e assinar contrato. Pesquisar locais, vamos escolher alguém para fazer isso. Imaginar que é o Pedro. Escolher um local, agora já depende da comissão de formatura como um todo. Vamos colocar o Alex, que é o chefe da comissão de formatura, né? E aí assinar o contrato, vamos colocar o Mário. Decoração, definir tema, vamos colocar a Sandra. Adquirir os materiais, vamos dizer que quem vai fazer essas compras vai ser o Mário. E decorar o local, bom, aí normalmente é uma empresa que faz a decoração, né? Mas vamos imaginar que vai ser a Sandra. Vamos colocar mais de um recurso agora, é possível, tá? É só colocar na lista aqui, ó. A Sandra, a Maria, a Helena, o Pedro e o Mário. Então toda essa turma aqui vai fazer a decoração no dia. Eu vou dar um OK. Então olha só, ele colocou o nome de todos os recursos que estão envolvidos com essa tarefa. Sonorização. Alugar equipamentos. Vamos dizer que quem cuida desse aluguel vai ser o Mário. Instalar equipamentos. Nesse caso vai ser o Pedro. E ele mesmo vai fazer os testes. Ok. Notem que... Deixa eu voltar um pouquinho. Notem que quando é um marco de projeto, a gente coloca um recurso, ele não mostra o nome ao lado, porque não tem uma duração aqui, né? A duração é 0 dias. É só uma referência de data aqui. Iluminação. Alugar equipamentos, vamos dizer que vai ser o Pedro. A instalação dos equipamentos também vai ser o Pedro. Ele entende bastante disso. Vou colocar o Pedro junto com o Mário, só para ficar um pouco mais completo. Então, Pedro e Mário juntos. Testes. Quem vai fazer vai ser o próprio Pedro. Então, ele é o cara da iluminação. Muito bem. A cerimônia de colação em si, né, vai ser toda a turma. Então, eu até vou colocar o recurso aqui como a turma. Turma, e vou dar um OK. Novamente, né, não aparece ao lado porque é um marco de projeto, mas aparece aqui na coluna Recursos. Na festa, quem vai pesquisar locais vai ser a Maria. Quem vai escolher o local, vamos pôr o Alex.
E quem vai assinar o contrato de locação do local vai ser o Pedro. Mais para cima, decoração. Quem vai definir o tema vai ser a Sandra. Adquirir materiais vai ser o Mário. E decorar o local, vamos colocar mais gente trabalhando, né? Vai ser a Helena, a Maria e a Sandra, por exemplo. Sonorização agora da festa, né? Alugar equipamentos, eu nem lembro o que eu usei ali em cima. Era o Mário, o Pedro. Vamos repetir só para ficar parecido. Alugar equipamentos de sonorização para a festa é o Mário. Instalar equipamentos vai ser o Pedro. E o teste, quem vai fazer vai ser o próprio Pedro. Muito bem. Iluminação, também vamos repetir os mesmos recursos lá de cima. É o Pedro, Pedro e Mário e Pedro. Então, iluminação, alugar equipamentos, vamos usar aqui do lado, fica mais fácil. Vai ser o Pedro, Enter. Instalar equipamentos, é o Pedro e o Mário, Enter. E fazer testes, eu acho que era o Pedro. Fazer testes, Pedro. Muito bem. Buffet. Definir cardápio. Pode ser o Alex. Pesquisar buffets. Pode ser a Maria. E assinar contrato, vamos dizer que é o próprio Alex. Bebidas. Definir quais as bebidas. Agora vamos escolher o Pedro. Mudar um pouquinho. E comprar bebidas, vamos dizer que é o Mário. Banda, vamos abrir aqui. Definir o repertório. A Maria conhece bastante de música, então ela vai cuidar dessa parte aí. Pesquisar bandas, também vai ser a Maria que vai cuidar disso. Audição, novamente, é a Maria, mas dessa vez junto com o Alex. E assinar contrato, o próprio Alex vai assinar o contrato. E aí vai ter a festa, né? A festa, na verdade, todo mundo vai participar. Então a gente vai colocar aqui o recurso da festa, é a turma. A turma toda vai estar envolvida. E eu vou dar um OK. Novamente não mostra aqui ao lado porque é um marco, né? Não mostra a turma aqui, mas aparece na coluna de recursos. Foto e vídeo, pesquisar empresas. Vamos dizer que quem pesquisa empresas de foto e vídeo também é a Maria. E quem contrata a empresa de foto e vídeo vai ser o Alex. Ok. Bom, pessoal, agora a gente já colocou todos os recursos nas atividades. Cada atividade tem o seu recurso. Só que se a gente for olhar a planilha de recursos agora, a gente vai ver que praticamente todos os recursos do meu projeto estão superalocados, ou seja, todos estão trabalhando em mais de uma atividade ao mesmo tempo. Isso pode ser um problema. Então a gente vai ter que dar um jeito agora de resolver essas superalocações e redistribuir melhor essas tarefas no tempo. Esse cronograma está quase finalizando, mas falta ainda um pouco, né? Dá bastante trabalho. Então na próxima lição a gente vai finalizar esse cronograma. Até mais!